Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal, aqui na FB3 News, trazendo informações sobre o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro e sempre o compromisso com a verdade. E fique ligado, em breve muitas novidades e novas atrações nessa nova fase do canal. Alô, você que está no chat ao vivo, compartilhe aí, clique em Seja Membro, dê o seu apoio e, é claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Vamos agora às principais notícias da edição de hoje. Agora é batalha contra o agente que abala o mundo. Veja as recomendações do Ministério da Saúde. O novo agente avança mundo afora e o Brasil aperta o cerco. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde anunciou recomendações que as autoridades e a população em geral devem adotar mais do que nunca de agora em diante. Destacam-se o isolamento domiciliar de todo viajante internacional que retornar ao Brasil e o cancelamento ou adiamento de grandes eventos. O objetivo é evitar um crescimento acelerado no ritmo de casos confirmados. Já são centenas de infecções. As ações de enfrentamento, estratégias que foram repassadas aos estados, porém, não são necessariamente obrigatórias. As recomendações devem passar por uma reflexão dos gestores locais para que eles as adaptem de acordo com suas localidades, ponderou Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em coletiva recente à imprensa. Sobre as pessoas que estão voltando de uma viagem internacional, a orientação é passar 7 dias isolados em casa e atentar para os sintomas do novo agente. Se a temperatura corporal subir em conjunto com os sintomas respiratórios, o indivíduo deve procurar ajuda médica. Por outro lado, sinais leves e isolados como coriza só pedem uma ligação, por exemplo, para o número 136, onde profissionais darão orientações específicas sem expor a pessoa a um ambiente com maior circulação de agentes. Outro pedido é para que os organizadores de grandes eventos cancelem ou adiem essas atividades. Uma alternativa é realizá-las sem público. Isso vale para campeonatos esportivos, congressos, entre outros. O Ministério da Saúde ainda focou especificamente nos cruzeiros, mandando que eles sejam postergados. Outras recomendações gerais do governo federal envolvem colocação de equipamentos com álcool em gel em serviços públicos e privados, toalhas de papel também devem estar disponíveis, aumento na frequência de limpeza de locais onde muita gente coloca as mãos corriqueiramente, exemplo, maçanetas e corrimãos. Se você possui uma doença crônica ou é idoso, evite grandes aglomerações. As medidas de higiene precisam ser redobradas. Lave as mãos com regularidade, passe álcool em gel, evite apertos de mãos e abraços. Essas táticas dariam tempo para o sistema de saúde lidar com os pacientes mais debilitados sem uma sobrecarga enorme, que é o grande perigo, o colapso do sistema de saúde. Se não adotarmos nenhuma das medidas, o número de casos no Brasil pode dobrar a cada 3 dias, calculou Oliveira, que está realmente muito preocupado com a velocidade que a infecção está acontecendo. No caso, nesse prazo aí de dobrar o número de infectados em um espaço ainda menor do que 3 dias. Portanto, todo mundo atento. Os 2 motivos preocupantes, gente. Primeiro, o agente em si, que nossos organismos, o corpo, ele não tem nenhuma imunidade, não conhece esse agente, pois trata-se de algo novo. É tranquilizante saber que é mais uma espécie de gripe ou resfriado, mas muita gente que reside, por exemplo, na Itália, trazendo informações em vídeos de que não é necessariamente bem assim, gripe ou resfriado. Quando tudo vai bem, é isso aí mesmo. Agora, o problema é quando surge um fator complicador. E se a gente não tomar cuidado, não fazer essa prevenção, o sistema de saúde entra em colapso e, naturalmente, as complicações surgem muito mais rapidamente, facilmente. E aí, como vamos ter o socorro?
Os vulneráveis precisam ter atenção redobrada, justamente por isso. Mas também toda e qualquer pessoa precisa ficar atenta, esperta com sua saúde. Afinal, é um agente novo e desconhecido do organismo. O segundo motivo é a maior preocupação das autoridades públicas de saúde do mundo, é que pelo primeiro motivo, a possibilidade do sistema de saúde entrar em colapso é enorme. Por quê? Sem imunidade e a velocidade de transmissão sendo muito grande, e é mais ou menos como quando chove demais, num outro contexto. Os rios entram em colapso, a água transborda e aí vem os reflexos de forma exponencial, quando já não é mais a chuva o problema e os outros problemas gerados pelo colapso, né? Neste caso, o excesso de pessoas indo buscar ajuda na mesma hora. Colapso no sistema, que já não vai conseguir dar conta nem do normal, muito menos do urgente, e resultados exponenciais a cada instante. Então, a partir de agora, a grande questão é diminuir a velocidade do agente chegar aos brasileiros. Por isso, vamos acompanhar, seguir as recomendações, medidas drásticas vamos ver sendo tomadas aí ainda mais nos estados e também a nível de governo federal, também pelo Ministério da Saúde, um brilhante trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Mandetta e sua equipe, dedicação total, Paulo Guedes também fazendo um esforço tremendo para cuidar também da área econômica do país, o governo federal trabalhando e também vemos os governos estaduais e municipais preocupados já e também em ação, como é o caso aí do município de São Paulo, que teve um decreto publicado pelo prefeito da cidade, que é a maior do país, no estado com maior número de pessoas contaminadas. O presidente Jair Bolsonaro, com maior distância, precaução, deu um alô aos visitantes nesta terça-feira. Foi quando ouviu um desabafo de um cidadão que botou a boca no trombone contra a Rede Globo. Foi algo realmente muito interessante, um desabafo popular. Fora a Rede Globo, mentirosa, que só passa mensagem negativa para a população. O povo está de olho, o senhor está certo. A Rede Globo é um mal para a sociedade brasileira. Fica com Deus, estamos juntos com o senhor. Conta com a gente, 22 para o nosso presidente reeleito. Meu respeito. As redes sociais não perdoaram as palavras ditas pela deputada estadual Janaína Pascoal, PSL São Paulo, que defendeu o afastamento do presidente Jair Bolsonaro pela sua participação nas manifestações ocorridas domingo, dia 15. Durante discurso na tribuna da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na última segunda-feira, a deputada afirmou: é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública, desrespeitou a ordem de seu ministro da Saúde. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, como um homem que está possivelmente infectado, vai para o meio da multidão. Como um homem que faz uma live na quinta e diz não para não ter protestos, vai participar desses mesmos protestos e manda os deputados que são pau-mandados deles chamar o povo para a rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminado, as pessoas pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Palavras duras da deputada, que ignorou totalmente que o principal motivo do seu sucesso, é claro que ela tem uma história, tem o lance do impeachment da Dilma e tudo, mas ela teve o apoio do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro, para conquistar o grande número de votos que ela conquistou. Pelo Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou um recado a Janaína. Amada Janaína do Brasil, são 57.796.986 brasileiros que votaram contra o sistema e a favor de Jair Bolsonaro. A senhora tem todo o direito de se arrepender. Não a criticarei por isso. Mas nunca se esqueça, a vontade do povo é e continuará sendo soberana. O deputado compartilhou um gráfico em tempo real mostrando a queda constante, vertiginosa, significativa no número de seguidores nas redes sociais de Janaína Pascoal após suas críticas ao presidente.
Agora, sabe quem está de quarentena? Lula. Lula está de quarentena. Mesmo sem apresentar sintomas, o ex-presidente Lula decidiu ficar em quarentena, cancelando reuniões e recebendo poucas pessoas em casa. Ele voltou da Europa há poucas semanas, após inclusive ir ao Vaticano, visitar o Papa Francisco no mês de fevereiro, entrou no núcleo aí da contaminação por lá na Itália, na região da Itália. E, segundo o jornalista Marcos Rocha, também a jornalista Mônica Bergamo, que é bastante próxima ao círculo petista, as pessoas que viajaram à Europa com Lula fizeram teste para identificar eventual contágio. Tiveram um resultado negativo. Mas o ex-presidente teria feito o teste e, sem apresentar sintomas, acabou se isolando até o resultado sair. Na segunda-feira, dia 16, o ex-presidiário republicou nas redes sociais, inclusive, uma mensagem do Partido dos Trabalhadores voltada aos profissionais de saúde e assinada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Bem, é aguardar para ver. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acelera as medidas para diminuir o impacto da crise que abala o mundo. Guedes anunciou mais medidas. O governo Bolsonaro pretende injetar até 147 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses, para amenizar o impacto da crise sobre a economia e o sistema de saúde. Segundo o ministro, a maior parte dos recursos vem de remanejamentos, de linhas de crédito e de antecipações de gastos, sem comprometer o espaço fiscal no orçamento. Conforme Guedes, até 83,4 bilhões de reais serão aplicados em ações para a população mais vulnerável, até 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos 4,5 bilhões para o combate direto à pandemia. Vamos cuidar dos mais idosos. Já anunciamos os 23 bilhões para entrar em abril e mais 23 bilhões agora para maio, falando sobre a antecipação para aposentados e pensionistas do INSS. E vamos antecipar abonos para junho, 12 bilhões, disse Paulo Guedes, ao falar das medidas para a população mais vulnerável. E, por exemplo, na semana passada, o governo tinha anunciado a antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, de agosto para abril, e a redução do teto de juros, o aumento da margem e a extensão do prazo de pagamento do crédito consignado, ele com desconto na folha de pagamento. Agora, Guedes anunciou a antecipação da segunda parcela do 13º do INSS de dezembro para maio, num total de 23 bilhões de reais. E também a antecipação do abono salarial para junho, 12,8 bilhões. O governo pretende ainda reforçar o Bolsa Família com a destinação de até 3,1 bilhões para incluir mais de 1 milhão de pessoas no programa. Aliás, isso foi comemorado pelo ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, a respeito dessa inclusão, se não me engano o número exato, 1.200.000 pessoas no programa. Os recursos virão de remanejamentos do orçamento a serem discutidos com o Congresso. O presidente Jair Bolsonaro comentou em sua conta no Twitter sobre o anúncio feito pelo Ministério da Economia. Visando combater os impactos, anunciamos a liberação de até 147,3 bilhões de reais, que serão destinados ao atendimento aos mais vulneráveis, à manutenção de empregos, reforços na saúde, entre outras ações. Mais uma vez, vamos trazendo uma reflexão importante neste momento onde o Brasil inteiro está discutindo sobre essa questão do nosso presidente estar sempre próximo do povo. Vimos no domingo, nas manifestações, esse carinho, essa aproximação. Ele se sente como alguém do povo, como de fato é. As pessoas representam algo, representam alguma coisa. Todos nós temos a tendência de ver as pessoas em seu trabalho de acordo com os papéis que representam, em vez de lembrarmos do indivíduo que está por trás do papel. Um padeiro tem sua vida própria, as histórias e os dramas pessoais com que precisa lidar. A aeromoça está cansada e não vê a hora de chegar em casa. O frentista que coloca gasolina em nosso carro tem uma família, tem inseguranças e problemas próprios também.
A executiva da grande empresa provavelmente discute com o marido e tem várias questões pessoais assim para resolver. Sua secretária tem amigos e filhos assim como você. Sua doméstica, ou então o nosso presidente Jair Bolsonaro. Antes de tudo, é um ser humano, é um homem, como qualquer um de nós. E sendo um ser humano, tem suas dificuldades, suas tristezas e os seus desafios, inclusive até mesmo dentro de casa, no âmbito familiar. E como ser humano que é, também os seus desafios internos, seu coração, seus sentimentos, sua mente, seus pensamentos, a solidão do poder. Gente, nada melhor de quando a gente se sente para baixo ouvir de alguém: vamos, estamos juntos nessa empreitada, sobretudo em momentos difíceis, como o mundo está enfrentando agora e como o Brasil já vem enfrentando, e é algo que ainda vai crescer em dificuldades nos próximos dias. Quando você vê as pessoas como seres humanos, quando você vê seus papéis, que seus papéis ocupam um segundo lugar, elas percebem isso e notam a profundidade da relação. Em outras palavras, elas veem você sob um prisma diferente, sob uma maneira, um olhar diferente. Muitas vezes passam a tratá-lo melhor, a ouvi-lo, a prestar-lhe favores que outros não recebem. Quando você consegue ver além dos papéis que as pessoas desempenham, também se abre para relacionamentos mais ricos, fortalecedores e genuínos. Cada pessoa com quem você entra em contato tem sentimentos como tristeza, alegria, medos e todo o resto. Saber e lembrar disso pode transformar sua vida de maneira simples, mas poderosa.